A bata, meia, saia, vestido, cinto, sobretudo, cinta, capa, capuz e boné são apenas alguns exemplos das roupas medievais mais padrão. No entanto, as tendências da moda às vezes também se tornavam um pouco ridículas. Então aperte suas cuecas Gucci enquanto voltamos no tempo para olhar a moda na Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. Na Idade Média, assim como hoje, a moda e a necessidade determinavam o vestuário das pessoas. As tradições culturais e os materiais disponíveis variavam em toda a Europa e Ásia. As modas dependiam do século em que a pessoa vivia e de onde ela era. Eles viviam e qual era a sua posição na sociedade. Obviamente, as roupas de um veneziano do século XV não se pareceriam em nada com as de um viking do século VII. As modas mudavam bastante lentamente. Hoje, achamos ridículas algumas tendências populares na Idade Média, como o chopini, sapato de plataforma da aristocracia italiana de 45 centímetros, os tocados renin, semelhantes a um fez turco de até 1,2 metros de altura, além dos vestidos com mangas muito longas e os capuzes masculinos apertados a ponto de sufocar. Na maioria das vezes, as roupas eram feitas de 3 materiais principais: linho, lã e seda. Todos esses eram fabricados em diferentes pesos. Quanto mais fino o tecido, então provavelmente o material seria mais caro e mais suave. Tecidos como tafetá e veludo eram feitos para o usuário mais rico e não estavam disponíveis até o período medieval tardio. O couro era utilizado para diversos acessórios, como sapatos, cintos e armaduras. Após o século X, o uso de peles virou moda como símbolo de status. Anteriormente, seu uso era considerado vulgar por ser associado aos bárbaros. Arminho, raposa, coelho e esquilo eram usados para aquecimento e luxo. Os corantes eram feitos de diversos materiais, como insetos triturados, casca de árvore, nozes, plantas, óxido de ferro, raízes, líquens e moluscos. A adição de cor aumentava os custos de fabricação, fazendo com que os camponeses mais pobres só pudessem usar tecidos sem tingimento de cores suaves. Os corantes mais brilhantes e caros eram reservados para a nobreza e realeza. Porém, o woad, corante natural azul escuro feito de uma planta, era amplamente usado por todas as classes. A Alta Idade Média. A moda mudou bastante lentamente entre os séculos V e XII. Os homens deste período geralmente usavam uma túnica e algum tipo de perneira. A túnica básica em forma de T tinha mangas, um buraco para o pescoço e seu comprimento dependia da ocupação ou status social do homem. Soldados e camponeses usavam meias na altura do joelho ou mais curtas, feitas de lã grossa, para não atrapalhar o trabalho diário. Em climas mais quentes, talvez não se usassem calças. As coberturas de perna mais simples eram tiras de pano amarradas na perna com longos cadarços. Os homens mais ricos vestiam túnicas mais longas, feitas de lã e linho de textura mais fina que as usadas pelo homem comum. A seda usada apenas na roupa da nobreza era geralmente trazida do Império Bizantino, pois somente a elite podia arcar com os custos de importação desse bem de luxo de fora da Europa. O algodão também era trazido do Egito e de outros países do Oriente. Às vezes, essas túnicas caíam até o chão e eram extravagantemente enfeitadas. Carlos, o ousado da Borgonha, usava tecido de ouro como símbolo máximo de status. Muitos súditos descobriram que seguir as modas da corte os arruinava financeiramente. Na Europa Ocidental, uma capa ou manto às vezes era jogada sobre os ombros, especialmente no inverno. Isso servia ao mesmo propósito que um sobretudo. Os povos germânicos usavam uma capa até a cintura chamada sei, presa no ombro esquerdo com joias decorativas, como alfinetes ou broches conhecidos como fíbulas. Isso permitia que o braço direito se movesse livremente ao manusear uma espada. Muitos desses broches eram altamente ornamentados, feitos de ouro ou prata para pessoas com status e dinheiro. Cintos, fivelas e bolsas de metal também eram usados como itens decorativos pela elite na Alta Idade Média. A igreja tinha grande influência na sociedade da época, portanto, não surpreende que as mulheres sempre usassem alguma cobertura na cabeça em público para preservar a modéstia. Um véu simples seria preso por uma tiara ou diadema. Nenhuma mulher respeitável seria vista sem um, pois era visto como uma tentação para os bons homens. Ao sair de casa com o cabelo descoberto, uma mulher estaria sujeita a suspeitas e fofocas. Em Arles, França, uma mulher honesta podia legalmente arrancar o véu de uma prostituta que o estivesse usando. As mulheres usavam um vestido simples, tipo túnica, longo e com mangas.
O corpete teria uma fenda para facilitar o vestir e retirar da túnica. A fenda era mantida unida com um laço de couro ou tecido resistente. Os camponeses nos campos usavam chapéus de palha para se protegerem do sol, e isso permaneceu inalterado ao longo dos séculos. Os homens também usavam chaperons, um capuz, e capa em peça única, usados pela primeira vez antes do início do século XIII. Por vezes, a capa era recortada para decoração, com o capuz terminando em uma cauda pontiaguda. Eram usados por homens e mulheres das classes mais baixas no norte da Europa, feitos de lã no inverno e linho nos meses mais quentes para proteção. Com o tempo, essa capa com capuz evoluiu para um chapéu circular acolchoado, passando por uma fase com uma cauda solta pendurada atrás. Os véus eram usados principalmente por mulheres casadas do século X ao XIV que cobriam a cabeça, o pescoço e o queixo. Mais tarde, além do aro e do véu, uma tira estreita para o queixo chamada babette se tornou comum. Este estilo de toucado também pode ter redes de cabelo nas laterais da cabeça. No fim da Idade Média, o alto toucado renin estava em voga. Era usado em um ângulo de 45 graus na parte de trás da cabeça. O steeple-henning muito longo foi popular na Europa por apenas cerca de 50 anos, antes de ser sucedido por capuzes e bonés baixos mais práticos. Sapatos eram usados por todas as classes, até mesmo pelos muito pobres que usavam sapatos simples feitos de couro. O design e estilo dos sapatos mantiveram-se inalterados durante a Idade Média. Para o comprador mais rico, materiais de melhor qualidade e detalhes mais finos foram adicionados. O couro poderia ser decorado com padrões de palavras cortadas ou estampagem. Eram populares entre homens e mulheres. Para a nobreza e realeza, os sapatos eram dourados ou cravejados com pérolas e joias. No século XII, sapatos pontudos estavam ganhando popularidade. Na Inglaterra, eles ficaram conhecidos como crack owls ou polanes no final dos anos 1300 devido à influência da esposa polonesa do rei Richard II. Com o tempo, o comprimento dos bicos dos sapatos se tornou mais exagerado, chegando a até 24 polegadas no século XV. Eles eram recheados com diversos materiais para manter sua forma, como musgo, cabelo, lã ou grama. Esses sapatos eram mal vistos pela igreja devido à sua forma fálica e eram muito impraticáveis, obrigando os guerreiros a cortar as pontas antes de entrar em batalha. Sobretudo os chamados de patins eram usados por cima dos sapatos normais para proteção contra lama e esgoto nas ruas. Eles eram geralmente feitos de madeira ou cortiça, com cadarços de couro para amarração, usados por ambos os sexos. Dentro de casa, usavam-se chinelos ou pinsons, frequentemente forrados com pele para maior calor e conforto. Leis suntuárias. Devido à melhoria dos salários e dos padrões de vida após a peste negra, foram introduzidas leis para impedir que as classes mais baixas se vestissem como seus superiores sociais. As leis suntuárias tentavam limitar as pessoas de comprar itens de luxo de comida, roupas e móveis. As leis de 1363 restringiam os tipos de pele e tecido permitidos para uso. Houve uma época em que o alto adereço de cabeça henning foi proibido para uso pelas classes mais baixas, apesar de serem impraticáveis para realizar tarefas. Mulheres com renda inferior a 10 libras foram proibidas de usá-los, conforme julgamento. O comprimento do bico dos sapatos também era limitado. Em Londres, apenas a nobreza podia usar sapatos com bicos maiores que 2 polegadas e em 1463, roupas tingidas de roxo, azul royal e carmesim eram restritas. A partir de 1483 na Inglaterra, o uso de veludo, brocado de cetim e pano de ouro era limitado a cavaleiros e senhores, assim como as peles de arminho e zibelina. Se um yeoman ou escudeiro da coroa tivesse uma renda anual de no mínimo 40 libras, poderia usar cetim ou damasco. A Alta e Baixa Idade Média. As modas europeias começaram a mudar mais rapidamente, especialmente para as mulheres. As cruzadas e a exploração de outros continentes por aventureiros como Marco Polo introduziram novos estilos de outras culturas. A roda de fiar e o tear horizontal simplificaram muito a produção têxtil. O aumento da produção melhorou o comércio, tornando roupas bonitas mais acessíveis. As túnicas ficaram mais justas para homens e mulheres. Os vestidos femininos eram justos do ombro até abaixo da cintura. Mangas mais longas alargavam em formato de sino, às vezes tocando o chão. Sendo ajustadas ao corpo com cavas muito apertadas e mangas muito longas, as roupas dos séculos XII e XII e I eram desconfortáveis e difíceis de usar.
Essa tendência por roupas mais justas motivou os homens a manterem um físico esguio. Os homens vestiam calções e camisas de linho por baixo, com meias de lã nas pernas. Sobre a camisa, usava-se um gibão abotoado, frequentemente com saia ou pregas na bainha. Fendas nas mangas revelavam a túnica inferior. Isso era puxado para produzir ondas de cor e tecido contrastantes. No século XIV, o traje de uma nobre consistia em várias camadas. Uma camisa de linho fino era usada próxima à pele, seguida por um vestido ajustado ou kirtle. Um sobretudo sem lados poderia ser colocado por cima para mostrar a roupa por baixo. Para viagens, outro mais volumoso e uma capa poderiam ser adicionados. As camadas superiores, decotes, bainhas e mangas podem ter sido adornados com apliques de seda ou bordados. A tecelagem de tablet era usada como acabamento de vestuário, alças e cintos. Os botões se tornaram funcionais, não apenas decorativos, e os lenços viraram moda. As mulheres nobres também usavam cintos com joias e carregavam pequenas bolsas penduradas neles. A upelande popularizou-se na Europa no fim da Idade Média. Era uma peça de vestuário externa para homens e mulheres. Consistia em mangas largas e gola alta. O excesso de tecido atrás do roupão arrastava-se no chão atrás do usuário. A upelande forrada com pele cara tinha bordas cortadas em formas decorativas. As togas legais e acadêmicas usadas atualmente evoluíram desta vestimenta. À medida que a era conhecida como Idade Média chegava ao fim, o comércio e a tecnologia avançavam rapidamente. Começando na Itália, a Europa Ocidental entrou em um período de despertar cultural e artístico conhecido como Renascimento, onde as modas se tornariam cada vez mais ostensivas. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Deixe um like e um comentário se gostou. Até a próxima semana em outro episódio. Saúde!